Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui com o podcast Material Bruto. Eu sou o Giovanni Souza. Eu sou a Ana Vitória. Eu sou a Ana Clara. E eu sou a Sabrina. E hoje nós vamos decorrer sobre o assunto, o nosso pensador, o grande Arturo Escobar, antropólogo e pensador colombiano, que nos convida a refletir um pouco mais sobre a obra dele, A Natureza do Lugar e o Lugar da Natureza. Escobar nos convida a pensar: será que o desenvolvimento global que conhecemos é o único caminho possível? Ou existem formas de nos relacionarmos com a natureza com ideias de progresso, mais progressistas? Para conversar sobre o assunto, estou com 3 colegas aqui comigo, que já foram apresentados. Vamos nessa? Começar chamando a Ana para decorrer um pouco mais sobre o assunto de crítica ao pós-modernismo. Bom, o Escobar começa questionando a ideia de desenvolvimento como sinônimo de progresso, algo que muitos países ainda seguem como modelo ideal. Ele mostra que esse modelo veio do Ocidente e foi imposto ao Sul global, como se fosse universal da ideia dele. A crítica principal é que esse tipo de desenvolvimento ignora os contextos locais, os saberes tradicionais e impõe padrões de consumo, crescimento e exploração da natureza. Para ele, é uma forma de dominação disfarçada de ajuda. Então, ele propõe que a gente pare de ver o desenvolvimento como algo neutro e natural e comece a enxergar os impactos que ele gera, especialmente nos territórios indígenas, camponeses e periféricos, que são as áreas mais afetadas, querendo ou não. Bom, eu quero puxar um gancho daí e falar sobre a forma como o Escobar trata a própria ideia de natureza. Para ele, a natureza não é só um recurso físico que a gente explora. Ela é uma construção social e política que varia conforme o contexto. O capitalismo, por exemplo, transformou a natureza em mercadoria. Tudo vira produto. E a água, as sementes, o solo, o clima. Isso apaga outras formas de entender e viver a natureza. Então, como fazer muitos povos tradicionais que veem como parte da vida de espiritualidade, das relações humanas? Escobar defende que reconhecer essas visões é fundamental para criar alternativa ao sistema. E em contrapartida, tem uma proposta alternativa de Escobar. Ele defende o conceito de alternativa ao desenvolvimento, que respeita a autonomia dos povos, valoriza o bem viver, como o conceito indígena, e o buen vivir, e constrói economias locais solidárias e sustentáveis com base nos saberes da comunidade. Muito em paralelo a isso, quando a gente fala dessa teoria do desenvolvimento, é importante a gente ressaltar, durante aqui o nosso tempo acadêmico na UFPA, nós tivemos protocolo de consulta prévia informada das reservas do rio Iriri, que justamente eles buscam, com esses protocolos, garantir a soberania desse povo em suas práticas e principalmente onde o desenvolvimento não atinja-os de maneira negativa. E aí entra o conceito de pós-desenvolvimento, que é um dos pontos mais fortes do texto. O pós-desenvolvimento não significa um atraso, mas sim uma proposta de ruptura com esse modelo dominante que destrói a biodiversidade e os modos de vida locais. O Escobar mostra que já existem experiências reais de resistência, movimentos indígenas, rurais, afrodescendentes e comunidades que criam outras formas de viver, baseadas na solidariedade e no cuidado com o território, na autonomia. É uma forma de mostrar que o mundo é outro mundo possível, Não é uma utopia, ele já existe em muitos lugares, mesmo que seja invisibilizado pelas políticas globais. Mesmo deixando de ser invisibilizado, é importante ressaltar que, mesmo com tanta luta desses povos, as políticas atuais vigentes, elas buscam invisibilizar novamente esses povos, como foi o caso da PEC da devastação, que vai exatamente de contra a causa de desenvolvimento pregada pelo Arturo.
que busca o desenvolvimento de uma maneira menos agressiva, mais plena, e ele ressalta uma dúvida de esse desenvolvimento que nós temos atualmente é um desenvolvimento para quem? Para enriquecer o grande capital ou para favorecer essas populações? Muito bom, pessoal. Acho importante destacar como o texto nos desafia a mudar o foco. Em vez de perguntar como incluir a natureza no desenvolvimento, a questão é como criar formas de vida que respeitem a natureza como sujeito e não como recurso. Agora vamos nos aprofundar com algumas perguntas e contrapontos. Primeira pergunta: será que é possível construir políticas públicas inspiradas nesse pensamento do pós-desenvolvimento, ou isso acaba ficando no campo das ideias? Tipo, eu acho que é possível sim, porque é uma coisa que é uma luta política, é uma luta do povo. Porque se tiver movimentos sociais, vai ter algum momento que vai mudar, sabe? Mas, tipo, não só de movimentos sociais que a gente deve lutar, a gente tem que buscar causas ainda maiores. Não só no âmbito social, mas sim também no âmbito político. Sim, políticas públicas também. Enfatizando a importância da natureza não como recurso, e sim como matriz de todo o conhecimento que nós temos, como algo histórico, algo que faz parte da nossa história e que deve ser respeitado e preservado, para assim não perdermos a identidade do nosso povo. Sim, exatamente. Só que, tipo assim, no caso, eu não sei se, na verdade... Calma, pera lá. É porque a natureza, hoje em dia, ela é vista realmente muito como... seguindo o âmbito comercial. É como se fosse lucro, e pra eles é lucro. Eles não respeitam mais, por exemplo, assim, digamos... Deixa eu pensar aqui. Produção de... sei lá. Digamos assim, extrativismo. Eles precisam estar extraindo o tempo todo. E às vezes eles não colocam, tipo, tem algumas que colocam no lugar, alguma coisa do tipo, replanta, faz reflorestamento. Isso não acontece sempre. Essa é a questão que eu tô tentando trazer, mas não estou sabendo explicar direito, desenvolver. Eu acho que tu quer dizer que a natureza ela tá servindo muito mais como produto e não só não como fazendo parte do ambiente, né? Sim. Não sendo como uma aliada do nosso ambiente que tem impactos, inclusive, nas nossas vidas. Tem alguma coisa para falar, Sabrina? Quer contribuir conosco? No momento, não. Mas voltando para a questão política, eu acho importante que, com políticas públicas, obviamente, justamente essas associações extrativistas, como o pessoal da bacia do Rio Iriri, que conseguiu o protocolo de consulta prévia, eles buscam exatamente frear o desenvolvimento. Por quê? Na bacia do Rio Xingu, antes das barragens, das usinas hidrelétricas, existiam povos ali, povos que foram impactados negativamente por isso. E essa ideia de desenvolvimento pregada hoje é o que causou isso, entendeu? Mas o desafio é que o modelo de globalização da economia não dá espaço para isso, né? E a lógica é sempre o lucro. Então, mesmo que algumas políticas avancem, elas acabam sendo engolidas pelo sistema maior. A lógica do capitalismo, ela busca isso, é o lucro acima de tudo. A gente continuar naquele mesmo sistema fordista da época da crise de 20, ou seja, produzir até criar estoque e ninguém mais poder comprar. Não, mas também é uma coisa sobre a educação das pessoas, sabe? Porque tipo, tem muitas pessoas que não acreditam, por exemplo, em aquecimento global. Que o aquecimento global está acontecendo porque não é algo que afeta elas diretamente. Sim, existem profissionais que não acreditam no aquecimento global. Por exemplo, eu tive um professor no ensino médio, ele era um professor de biologia, ele não acreditava no aquecimento global. Era uma coisa totalmente... Sem lógica, sabe? Porque eles têm esse tipo de pensamento por falta de informação. Porque, por exemplo, quando falamos que está um calor acima do normal, eles vêm a desculpa, o Brasil sempre foi calor.
Mas tá um calor que tá além do limite, sabe? Por exemplo, a gente pode falar agora do fato das chuvas no mês de julho. Chuvas excessivas no mês de julho, chuvas muito fortes no mês de julho, que não são normais. E que a gente não tinha antes. Exatamente. Exato. O calor tá infernal. Ninguém tá aguentando tanto quanto era. E o Pará é muito quente. Só que nem o paraense que nasce aqui tá aguentando mais. E a umidade também, né? Porque existem certamente as épocas de chuva aqui. Que seria no início do ano e final do ano. Sim, Julho normalmente não chove. Isso, eu acho que tem um vazamento que tá meio descontrolado. Porque Sim, das mudanças climáticas. Mudanças climáticas, então tem um comportamento da natureza com os seres vivos daqui da Terra. Então a gente acaba sendo muito afetado. Então se a gente não tomar uma iniciativa, bem, a gente vai acabar indo pro Beleléu. É exatamente esses tipos de discussões que são necessárias para a gente mudar o pensamento sobre desenvolvimento. A questão do desenvolvimento e do pós-desenvolvimento são uma linha tênue entre o que é favorecido. Se é para favorecer o capital ou se é para favorecer a população. Porque, de uma maneira muito clara, o Escobar ele critica o desenvolvimento justamente que se baseia somente em lucro, e acaba só prejudicando tanto a natureza quanto as pessoas. E a gente tem que falar das pessoas como componentes dessa natureza. As comunidades que vivem em reservas extrativistas, as comunidades indígenas e quilombolas. Concordo, mas acho que o pós-desenvolvimento não depende só do Estado. Ele propõe uma mudança que vem de baixo das comunidades. Claro, políticas públicas ajudam, mas a transformação real vem da base, da organização popular. Então, com isso, a gente vê que é tudo uma estrutura, é tudo uma base. Então, se essa não tem uma construção concreta sobre isso, então muitas pessoas não vão saber o que é. Então, tem muitas pessoas leigas que realmente não sabem o que significa. Que voltamos para o assunto da educação, frisado pela Ana, onde é a educação da base que vai construir, né? Vai pavimentar essa ideia de pós-desenvolvimento e, quem sabe, consolidá-la. Porém, é muito cedo para definir. Bom, falar um pouco sobre o falso ideal do desenvolvimento. Escobar critica o conceito de tradicional de desenvolvimento como algo universal e necessário. Ele mostra que muitas vezes projetos de desenvolvimento excluem comunidades, destroem formas de vida e beneficiam apenas grandes corporações. Bom, o que é desenvolvimento? Muita gente não sabe o que é desenvolvimento. Então, muita gente é prejudicada nas ilhas, os povos indígenas, comunidades. Então, outra coisa também seria que tem muito positivismo no desenvolvimento. Porque quando você pensa em desenvolvimento, você pensa em coisas boas. Tipo, eu não tô mais usando minhas mãos para cortar o papel, agora eu tô usando uma tesoura. É um desenvolvimento. Então você sempre correlaciona que ele é uma coisa boa. Só que bom para quem? É isso que é a grande questão. É bom para quem? Porque para as pessoas que acabam sendo impactadas. Que acabam sendo impactadas pelo desenvolvimento não é uma coisa positiva. Mas para as pessoas que vão ficar com o lucro desse desenvolvimento, vai ser algo positivíssimo. Aí, por exemplo, agora a gente pode citar em questão das obras que estão tendo em Belém por conta da COP30. Quer dizer, muitas áreas vão ser valorizadas. Ou seja, até áreas periféricas estão sendo valorizadas. Porque, canais lá, sei lá o que, tá tudo tá melhorando lá. Aí o que acontece? Vai se tornar mais caro viver nessas áreas.